Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando sobre Roma Antiga. Só que nesse primeiro momento a gente vai fazer a correção da atividade e no segundo momento a gente dá continuidade com o conteúdo, exposição de conteúdo. Essa primeira questão é uma questão que vocês vão criar uma frase que já está aqui marcada as palavras, é para encontrar no diagrama, então acredito que vocês já tenham feito sem tanta dificuldade, só para encontrar no diagrama. E a segunda questão está ligada um pouquinho ao texto que vocês fizeram a leitura anteriormente. Então aqui fala sobre a forma de governo parlamentarista e presidencialista. Então a segunda questão, vamos passar para a segunda, que a primeira é pessoal. Preencha o quadro abaixo com as informações corretas sobre os modelos de democracia. Depois pinte de verde a coluna que representa informação sobre o modelo de democracia que vigora atualmente no Brasil. Então, lembrando que no texto que foi lido, que foi feito proposta de discussão para vocês, o texto falava sobre essas duas formas, parlamentarista, destacando que na forma parlamentarista a escolha era feita pelos representantes, que no caso eram os deputados, equivale aos nossos deputados federais, como se as pessoas votassem nos deputados, os deputados eles escolhessem os representantes. Então, lá nesse sistema de parlamentarista, o principal chefe é o primeiro-ministro, governado pelo primeiro-ministro. Primeiro-ministro escolhido, eleito pelos representantes do povo. No caso presidencialista, a escolha é feita diretamente pelo povo. Então, as pessoas elas votam, passam pelo processo eleitoral, escolhendo seu representante para a presidência, que é quem governa o país nesse sistema de presidencialismo. Então, no nosso caso, nós temos o nosso governo presidencialista e não parlamentarista. A Inglaterra, por exemplo, é um país parlamentarista, é uma monarquia parlamentarista, enfim. Então, mas o modelo do nosso país é o modelo presidencialista, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e tirado as dúvidas sobre a diferença. Então, essa questão, como sempre, ela faz uma revisão, um aparato sobre todo o conteúdo de Grécia, no caso, né? Então, vamos para a resolução. Na Grécia Antiga, as cidades eram independentes entre si. Por isso, são chamadas de cidades independentes, poderes independentes. Nós estamos falando da cidade-estado, que foi bem dito, bem lembrado, também resolvida com as questões lá no MIT. Trouxe questões para vocês resolverem sobre isso no MIT também, para a gente não ter dúvida desses conceitos. E a próxima. Era totalmente voltado para a guerra. Os membros era voltado totalmente para a guerra. Nós estamos falando sobre a educação espartana. A educação espartana era totalmente voltada para a guerra. Os membros da aristocracia em Atenas eram chamados de eupátridas. A aristocracia, os bem-nascidos, na Grécia eram chamados de eupátridas. Foi importante porque questionou o poder político da aristocracia em Atenas. Nós estamos falando da Revolução Hoplítica. Um sistema político criado em Atenas no século V a.C., democracia, o Clístenes. Em Atenas eram considerados apenas homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe ateniense. Quem? Cidadão. Então, só era cidadão, lembrando, né, como sempre, a mulher não era considerada, os estrangeiros não eram considerados, tampouco os escravos eram considerados. Também sobre isso nós resolvemos algumas questões do MIT, na nossa reunião do MIT, sobre escravos, sobre a condição também da mulher na Grécia Antiga, bem interessante. Então, passar esse momento aí de revisão e correção, toda correção é revisão, bem importante, né? A gente vai dando continuidade com o conteúdo sobre República, sobre Roma. Na aula passada, nós estudamos a monarquia de Roma e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o período republicano. Então, para entender a República,
que é até interessante falarmos disso, né, junto com essa correção, porque hoje nós falamos bastante de república, de democracia, e o que é a república? E o que é essa forma de governo? Essa república é que vem falando de coisa pública. Lembrando que o período anterior republicano em Roma era o período da monarquia, em que os reis, o poder do rei foi enfraquecido pela aristocracia. Então, nesse período republicano de coisa pública, ele foi governado pelos que tinham melhores condições, pela aristocracia romana. Então, essa organização, essa divisão administrativa era feita pelos magistrados e o próprio Senado. Nessa organização do período republicano, e a gente vai entender um pouquinho como é que cada função ajudava na administração geral de Roma. Em Roma tinha o cônsul, mas eram dois, que era um responsável pelo exército e outro era responsável pela administração da cidade, pela organização da cidade. O outro era o pretor. O pretor era aquele responsável pela aplicação das leis, como o questor, que era responsável pela questão também da arrecadação dos impostos e aplicação aí do que se tinha, responsável pelas questões financeiras em Roma. O censor era aquele responsável pela pretor, questão das leis. O censor, aqueles que contava a população, e o censor também era aquele que classificava a população, dizia que grupo pertencia cada pessoa, de acordo, essa classificação era de acordo com o poder econômico das pessoas. E o questor era aquele que era basicamente responsável pela administração, a parte financeira. O edil era aquele que fazia o que os policiais faziam, a organização da segurança, enfim. E o Senado era composto, os debates, as discussões políticas eram compostos em sua maioria, em sua grande parte, pelos aristocratas bem-nascidos. Então, a gente pode observar que a participação dessa sociedade, dessa coisa pública, ela tem uma questão parecida no que diz respeito à Grécia, no sentido de não ter uma ampla participação. Então, a gente vai agora para essa política expansionista. Roma, ela tem interesse de aumentar os seus domínios. E como é que consegue aumentar os seus domínios? Através das guerras. As guerras, elas são importantes para ter mais, dominar outros povos e também para ter escravos. Lembrando que é extremamente importante os escravos para Roma. Condição de escravos era as guerras, eles conquistavam muitos escravos na guerra. Então, quanto mais guerras, mais terras dominadas e mais escravo para trabalhar nas mais diversas atividades. Os escravos eram mão de obra em várias atividades em Roma. Então, eles tinham interesse também aí de dominar o comércio pelo Mediterrâneo, porque não tinha um avião, não tinha carro como nos dias de hoje. Então, o comércio normalmente era feito pelo Mediterrâneo, naquela região. Então, quem tinha o domínio do Mediterrâneo também tinha aí boas condições para desenvolver economicamente as regiões. Então, Roma vai ter uma ameaça, vai se sentir ameaçado por Cartago. Cartago, que fica aí no norte da África, que vai se desenvolver graças a essas rotas no Mediterrâneo, essas rotas comerciais. E aí Roma vai começar a se sentir ameaçada. Então vai disputar o poder do Mediterrâneo com Cartago. Se chama Guerra Púnica, porque era assim que os romanos chamavam os povos
de Cartago, então os púnicos. Então, dessa forma, essa guerra fez, né, no resultado final dessa guerra foi a vitória de Roma e a derrota de Cartago. Então, eles destruíram Cartago. Cartago foi arrasada nessa disputa e os povos, muitos escravizados de Cartago utilizados como mão de obra escrava em Roma. Lembrando mais uma vez que não tem relação essa escravidão com cor de pele. Nós estamos acabando de falar para vocês que fique bem claro, registrado, que essa escravidão ela se dava basicamente, nesse caso de Cartago e Roma. Então, eles estão disputando um poder econômico. Então, os perdedores de Cartago eles foram escravizados, ou seja, por guerras e também por dívidas, tá bom? Então, o resultado final dessa guerra são os escravos e a destruição de Cartago. E os conflitos sociais. Obviamente que existiam esses conflitos. A gente até viu na monarquia, que eles lutavam juntos e começou a se questionar por que eles não tinham os mesmos direitos, né, da aristocracia. Então, a gente vai lembrar agora que alguns desses conflitos eles tiveram alguns resultados, essas várias reivindicações, porque os plebeus eles começaram a entender que eles tinham grande participação no desenvolvimento econômico de Roma. Então, eles entendiam que eles eram peças fundamentais para esse desenvolvimento, essa expansão, esse sucesso, porque eles lutavam em guerras, enfim. Então, tendo consciência da sua importância para o desenvolvimento de Roma, eles reivindicaram alguns direitos, como os direitos que a gente vai observar agora aqui, que é o tribuno da plebe. Esse tribuno da plebe era onde eles reivindicavam participar das decisões para beneficiar os plebeus e votar contra decisões que fossem contra os plebeus, obviamente. A lei das 12 tábuas, a lei que foi a primeira lei escrita, e essa lei ela atendia muito os privilégios da aristocracia romana. A lei da Canuleia é justamente a lei que permitia o casamento de quem fazia parte da aristocracia com quem fazia parte da plebe, porque anterior não poderia se casar, não poderia ter essa aproximação. A lei Licínia Sexta, essa lei ela reivindicava, né, que no caso, como eu falei anteriormente, seriam 2 cônsules. Então, um cônsul seria seria representante da plebe. E a lei Poetélia Papira, essa lei era uma lei que determinava o fim da escravidão por dívida. E por último, a lei Hortência, que era a lei que dizia que todas as decisões que fossem tomadas no Senado fossem decisões que fosse para todos, né, sem distinção, fosse aplicada para todos, para os cidadãos. Enfim, então, dando continuidade, algumas questões trazia muitas insatisfações para a plebe, como a própria questão de terras. Então, para a gente falar também sobre a reforma, sobre a desigualdade em Roma e sobre como isso causava insatisfação, a gente vai falar das reformas de Graco, dos irmãos Tibério e Caio Graco. Os irmãos eram representantes da plebe e eles faziam algumas à tona, eles reivindicavam, como o Tibério inicialmente, ele reivindica a reforma agrária, ou seja, fazer com que essa terra, com a limitação da terra pública, porque essas limitações da terra pública que ele tanto levantava a questão, é porque muitas dessas terras públicas elas eram tomadas pela aristocracia romana. Então, ele defendia que essas terras elas fossem cedidas também àqueles que não tinham tantas terras. Lembrando que aqueles que iam para a guerra, que iam lutar na guerra, quando ele voltava, muitas vezes a sua terra era invadida. E aí eles perdiam essas terras e iam para cidades.
e muitas vezes acabavam se endividando e não conseguindo pagar a dívida, se tornavam escravos. Então, reivindicando alguns interesses da plebe, era a reforma agrária, dando mais terras para aqueles que não tinham, dividindo, tirando um pouco de quem já tinha terras para quem não tinha quase nenhuma de terra, distribuição de terras. Isso obviamente não foi do agrado da aristocracia. Se você observar, mas professora, os camponeses eles ficaram satisfeitos. Só que esse motivo fez com que a aristocracia romana ela se sentisse ameaçada. E ela se sentindo ameaçada, ela começou a perseguir Tibério. E Tibério foi morto depois dessa perseguição. Então Caio, seu irmão, ele representante também do povo, ele traz algumas propostas muito parecidas com a do seu irmão, no sentido de defender os direitos da plebe. Então, ele defende a distribuição do trigo com preço reduzido, cidadanias aliados de guerra, obrigação do Estado a pagar equipamentos de guerra, pagar pelo equipamento das pessoas que estavam em guerra, enfim, era um reconhecimento, era estender mais as condições de cidadania para as pessoas. Então, nesse sentido, ele também passou por perseguições e ele ficou bem desestimulado com as perseguições, já que tinha acontecido com seu irmão, estava acontecendo com ele, e ele pede aí um escravo que tire a vida dele. E aí são essas reformas que são propostas pelos esses irmãos, são reformas que falam muito da necessidade que aqueles que tinham menos condições em Roma tinham, né? Então, a gente encerra por aqui. Na próxima semana vamos dar continuidade. E espero vocês. Até lá. Fiquem bem, estejam bem.